Olá a todos, bem-vindo ao nosso seminário da disciplina de Sistemas Operacionais. Meu nome é Kendi Rodrigues Ishihara e junto comigo está Luíde Gomes. Nosso tema de hoje é o MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, um dos sistemas operacionais mais influentes da história da computação. Ao longo deste vídeo, vamos apresentar um breve histórico do sistema, as motivações que levaram à sua criação, as decisões dos seus projetistas e como ele gerenciava cada recurso do hardware. Vamos começar pelo nosso sumário. Organizamos o seminário em 7 partes. Eu vou apresentar o histórico e as motivações do MS-DOS, as escolhas dos seus projetistas e as referências. O Luigi vai apresentar como o sistema gerenciava o processador, a memória e a entrada e saída, além de detalhar a arquitetura do sistema e fechar com conclusão. Começando então pelo histórico. Em 1980, a IBM estava desenvolvendo seu primeiro computador pessoal, o IBM PC. Para isso, precisava de um sistema operacional. A primeira opção foi a Digital Research, criadora do CP/M, que dominava o mercado de computadores de 8 bits na época. No entanto, as negociações falharam. Foi aí que a IBM procurou a Microsoft. Bill Gates soube da oportunidade e adquiriu o QDOS, Quick and Dirty Operation System, de Steve Patterson, da Seattle Computer Production, por apenas $50 mil. O QDOS era fortemente inspirado no CP/M, mas adaptado para o novo processador Intel 8086 de 16 bits. A Microsoft o adaptou e o lançou como MS-DOS. Em agosto de 1981, junto com o lançamento de IBM PC, foi disponibilizado o PS-DOS 1.0, versão OM do MS-DOS, uma decisão estratégica fundamental. A Microsoft manteve os direitos do código e pode licenciá-lo para qualquer fabricante de PCs compatíveis. O MS-DOS tornou-se padrão em praticamente todos os PCs IBM compatíveis da época. Ao longo dos anos 80, o sistema evoluiu bastante. A versão trouxe 2.0, trouxe hierarquia de diretório e pipes. A 3.x adicionou suporte à rede. As versões 4 e 5 melhoraram o gerenciamento de memória. A última versão standalone foi a MS-DOS 6.22, em 1994, quando o Windows 95 começou a assumir o papel de sistema operacional principal. Toda a filosofia do MS-DOS pode ser resumida em uma única palavra: simplicidade. O sistema precisa ser pequeno o suficiente para caber num disquete e rodar em uma máquina com apenas 64 KB de RAM. A primeira grande decisão foi adotar um modelo monotarefa, ou single tasking. Apenas um processo roda por vez, o que elimina completamente a complexidade do escalonamento e sincronização que seria necessária para suportar múltiplas tarefas simultâneas. Dado o hardware da época, qualquer coisa mais sofisticada seria impraticável. Para a interface com o usuário, a escolha foi a linha de comando command.com. Atua como shell interativo e também interpreta os chamados batch files, os arquivos .bat, permitindo automações de tarefas. Era simples de implementar e eficiente em memória. Para sistemas de arquivo, a escolha foi o FAT, File Allocation Table, uma tabela que mapeia os clusters no disco, de implementação rápida e adequada para disquetes de poucos megabytes. O nome de arquivo eram limitados ao formato 8.3, até 8 caracteres para o nome e 3 para a extensão. O acesso ao hardware foi feito via BIOS da IBM. Usada como camada de abstração, os programas solicitam serviços ao sistema operacional através de interrupções de software, em especial a INT21H. E o sistema roda em modo real do 8086, com acesso direto em até 1 MB de memória física, porém sem qualquer proteção entre processos. Uma decisão consciente de simplicidade. Em termos de gerência do processador, MS-DOS é um sistema monotarefa puro. Apenas o programa roda por vez e o sistema operacional cede o processador inteiramente ao processo ativo. Isso ocorre porque o sistema opera em modo real do Intel 8086. Nesse modo, não existem anéis de privilégio nem proteção de hardware. Qualquer processo pode acessar qualquer endereço de memória, inclusive as áreas do próprio sistema operacional. O controle da CPU só retorna ao sistema operacional através de interrupções, a NT008H e a NT1CH. São interrupções de timer, que permitem ao SO retornar controle periodicamente.
A NT09H trata o teclado e a NT21H é a principal API do sistema. Por ela, os programas solicitam os serviços de arquivo, memória, entrada e saída. Apesar da característica monotarefa, havia uma técnica chamada TSR, Terminate and Stay Resident. Nela, um programa terminava sua execução principal, mas permanecia residente na memória, interceptando interrupções para executar tarefas. Era uma emulação primitiva de multitarefa. Exemplos clássicos incluem drivers de mouse e antivírus residentes da época. A grande desvantagem desse modelo é que um programa mal comportado poderia travar o sistema inteiro, já que não havia nenhuma barreira de proteção. Olá, eu sou o Luigi e vou dar continuidade ao estudo de casos falando sobre a gerência de memória e seus aspectos técnicos. A gerência de memória do MS-DOS é baseada na segmentação do Intel 8086. O endereço físico é calculado multiplicando o valor do registrador de segmento por 16 e somando o offset, permitindo endereçar até 1 MB com registradores de 16 bytes, além de também não ter paginação e nem memória virtual. Aqui também surgem os problemas mais famosos da história da computação, a barreira dos 640 KB. Os primeiros 640 KB são destinados aos programas do usuário, a chamada memória convencional. Já os 384 KB restantes, entre 640 KB e 1 MB, ficam reservados para ROM, BIOS e o hardware de vídeo, além de não existir proteção de memória entre processos. Para superar esses limites, surgiram duas soluções. A primeira foi a Expanded Memory, EMS, criada pela Lotus, Intel e Microsoft. Ela funcionava com bancos de 16 KB trocados dinamicamente em uma janela de 64 KB na memória convencional, permitindo usar até 32 MB extras. A segunda foi a Extended Memory, XMS, que funcionava com a memória acima de 1 MB via modo protegido temporário. Além disso, era gerenciado pelo driver RIM.sys. Já a partir do MS-DOS 5, foi possível carregar partes do próprio SO na área RAG Memory, aquela área ali em cima, né? Liberando mais espaço na memória convencional para os programas. O EMM386.exe permite ainda assim usar os Upper Memory Blocks para drivers e TSRs, que otimizava ainda mais esse espaço limitado. Já nesse próximo slide, eu vou apresentar sobre a gerência de entrada e saída, que segue o modelo em camadas. Nesse modelo, o programa do usuário chama a NT21H, o kernel, o arquivo msdos.c, gerencia as requisições do sistema de arquivos. A BIOS ela fornece rotinas de baixo nível via suas próprias interrupções, INT3H para disco, NT10H para vídeo, e NT14H para porta serial. E na base temos o hardware físico. O sistema de arquivos adotado foi o FAT, que é o File Allocation Table. A versão FAT12 era usada em disquetes, a FAT16 em discos rígidos maiores. Uma limitação importante que podemos citar é o formato de nome 8.3, que significava que até 8 caracteres eram usados por nome e 3 para a extensão. Para suportar novos dispositivos sem alterar o kernel, o MS-DOS usava drivers de dispositivos instaláveis. Basta adicionar uma linha com device igual no arquivo config.sys para carregar um drive. Um drive no caso .sys, né? Fazendo com que torne o sistema extensível por terceiros. Todas as operações de entrada e saída são síncronas e bloqueantes. O programa envia uma requisição e fica aguardando a conclusão antes de continuar. Além disso, não há operações assíncronas. Pode citar também uma inovação importante do MS-DOS 2.0, que foi o redirecionamento de entrada e saída e os pipes, que foram inspirados no Unix. O operador maior, que redireciona a saída para um arquivo, e o pipe encadeia a saída de um processo como a entrada de outro. Bom, nesse próximo slide, a gente vai ver como tudo isso se organiza na arquitetura do sistema. O MS-DOS ele tem uma estrutura em camadas bem definida, da mais próxima ao hardware até a interface com o usuário.
Na base da camada, a gente tem o hardware físico, que é o processador Intel 8086 ou 8088, a memória RAM, os discos e os periféricos. Logo acima, a gente vem com a BIOS, gravada em ROM, que fornece as rotinas essenciais de acesso ao hardware via interrupções de software. Acima da BIOS, temos o I/O.6 ou o IBM Bio.com, na versão IBM, responsável pela inicialização do sistema e pelo carregamento dos drivers básicos. O kernel propriamente dito é o MS-DOS.sys, ou o IBM DOS.com, que implementa o sistema de arquivos FAT, gerencia a memória e processa todas as chamadas do sistema via INT21H, ou seja, ele é o coração do MS-DOS, né? Já na camada de shell, temos dois componentes, o command.com, que interpreta comandos e executa arquivos.bat, e os drivers.sys, carregados via config.sys, né, na inicialização. Já no topo, a gente tem os programas do usuário, que são os arquivos .exe ou .com, que estão rodando diretamente em modo real. Além disso, é importante destacar também que não há NES de privilégio, ou seja, qualquer programa ele pode acessar diretamente o hardware, né? Bom, para a gente concluir nosso estudo, nossa apresentação, a gente pode citar que o impacto do MS-DOS não pode ser subestimado, porque ele definiu o ecossistema dos PCs durante toda a década de 80. Ou seja, qualquer fabricante poderia construir o computador IBM compatível que rodasse o mesmo sistema operacional e o mesmo software. Tecnicamente, o sistema de arquivos FAT ele sobrevive até hoje em cartões SDs, pendrives e câmeras digitais, as versões FAT32 e XFAT. Além disso, também o Windows 3.x ele rodava sobre o MS-DOS e somente o Windows NT trouxe um kernel verdadeiramente independente. Já a Microsoft e o MIT liberaram um código-fonte das versões 1.25 e 2.0 em 2014, que está disponível no GitHub, sendo excelente material de estudo para entender como o sistema operacional, um SO real, né, funciona com pouquíssima complexidade. Bom, aqui nesse próximo slide a gente tem nossas referências que usamos no estudo de casos e agradecemos pela atenção.